Eu, Tituba, capítulo 3. Susana Edicott era uma mulher pequena, de uns 50 anos, os cabelos grisalhos partidos ao meio e presos em um coque tão apertado que a pele de suas têmporas esticava para trás. Em seus olhos, cor da água do mar, eu podia ler toda a repulsa que tinha de mim. Ela me fitava como um objeto nojento. Tituba, de onde saiu esse nome? Eu disse friamente. Foi meu pai que me deu. Ela ficou roxa. Baixe os olhos quando falar comigo. Obedeci pelo amor a John Indian. Ela continuou. Você é cristã? John Indian se apressou em intervir. Eu vou ensinar as preces a ela, senhora. Eu vou conversar com o cura da paróquia de Bridgeton para que ela receba o batismo o quanto antes. Susana Edicott me fitou novamente. Você vai limpar a casa. Uma vez por semana vai esfregar o chão. Vai lavar e passar os lençóis. Mas não vai se ocupar da cozinha. Cozinharei eu mesma, porque não suporto que vocês negros toquem nos meus alimentos com as suas mãos de interior descolorido e ceroso. Olhei para minhas palmas cinza e rosadas, como uma concha marinha. Enquanto John Indian saudava aquelas frases com grandes gargalhadas, eu ficava atordoada. Ninguém jamais tinha falado comigo daquele jeito, me humilhando daquele jeito. Vão agora. John se pôs a saltitar de um pé para o outro e tomou um ar choroso, cálido e humilde, tudo ao mesmo tempo, como uma criança que pede um favor. Senhora, quando um negro se decide escolher uma mulher, será que ele não merece 2 dias de repouso? Hein, senhora? Susana Edicott cuspiu, e agora seus olhos tinham a cor do mar num dia de muito vento. Que bela mulher você escolheu! Queira o céu que você não se arrependa. John deu uma gargalhada de novo, deixando escapar em 2 notas perfeitas. Queira o céu, queira o céu. Susana Edicott subitamente se abrandou. Suma e reapareça aqui só na terça. John insistiu do jeito cômico e caricatural. 2 dias, senhora, 2 dias. Ela cedeu. Bem, você ganhou. Como sempre. Apareça aqui na quarta, mas não se esqueça que é dia de postagem. Ele diz orgulhoso. E alguma vez eu esqueci? Então ele se jogou no chão para agarrar sua mão e beijá-la. Em vez de permitir que ele o fizesse, ela lhe dá um tapa na cara. Se afaste, seu preto. Todo o meu sangue fervia dentro do meu corpo. John Indian, que sabia o que eu estava sentindo, se apressou em me deter quando a voz de Susana nos pregou no chão. Bom, Tituba, você não vai me agradecer? John apertou meus dedos como se fosse moê-los. Consegui articular. Obrigada, senhora. Susana Edicott era viúva de um rico fazendeiro, um dos primeiros a aprender com os holandeses a arte de extrair o açúcar da cana. Quando seu pai morreu, ela vendera a plantação e libertara todos os escravizados. Porque, por um paradoxo que não compreendo, ela odiava os negros. Ela, mas também era ferozmente contra a escravidão. Só tinha mantido John Indian por perto porque o viu nascer. Sua bela e vasta propriedade em Carlisle Bay se estendia por um parque cheio de árvores, no fundo do qual se erguia a cabana, bastante elegante, é verdade, de John Indian. Ela era feita de vime trançado com barro caiado, e se notava uma pequena varanda de estacas, de onde se pendurava uma rede. John Indian fechou a porta com uma tramela de madeira e me tomou em seus braços, murmurando: o dever de um escravizado é sobreviver. Escutou? Sobreviver.
Essas palavras me lembravam Mãe Yaya. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. John Indian secou uma a uma, perseguindo os filetes salgados até o interior da minha boca. Eu arfei. A dor, a vergonha que eu sentia por seu comportamento perante Susana Endicott não desapareceram, mas se tornaram um misto, um tipo de raiva que só aumentou o meu desejo por ele. Mordi sua nuca, selvagemente. Ele gargalou seu belo riso e exclamou: Vem, minha potranca, que eu te domo. Ele me ergueu do chão e me levou para o quarto, plantada, fortaleza inesperada e barroca, com uma cama de dossel. Estar naquela cama que ele certamente tinha ganhado de Susana Endicott, multiplicou minha fúria, e os nossos primeiros momentos de amor pareceram uma luta. Esperei muito por esse momento e me realizei. Quando cansada me virei para o lado em busca de sono, ouvi um suspiro amargo. Sem dúvida era minha mãe. Mas eu me recusava a falar com ela. Aqueles 2 dias foram um encantamento. Nem autoritário, nem rabugento, John Indian estava acostumado a fazer tudo ele mesmo e me tratou como uma deusa. Foi ele quem amassou o pão de milho, preparou o cozido, cortou em fatias os abacates, as goiabas de polpa rosa e os papaias com um leve sabor apodrecido. Ele me serviu na cama, numa cumbuca, com uma colher que ele mesmo tinha esculpido e decorado com motivos triangulares. Ele se fez um contador de histórias em meio a um círculo imaginário. Tum-tum, madeira seca. A corte dorme? Ele desfez meus cabelos e os penteou à sua maneira. Esfregou meu corpo com óleo de coco, perfumado de ilang-ilang. Mas esses 2 dias não duraram mais do que 2 dias. Nem uma hora a mais. Na manhã de quarta-feira, Susana Endicott bateu à porta e nós ouvimos a sua voz de megera. John Indian, você se lembra que hoje é dia de postagem? Você está aí, esquentando a sua mulher. John pulou da cama. Já eu me vesti mais lentamente. Quando cheguei a casa, Susana Endicott tomava seu café da manhã na cozinha. Uma tigela de mingau e uma fatia de pão preto. Ela me indicou um objeto circular, fixo na parede, e perguntou: Você sabe ver as horas? As horas? Sim, miserável. Isso é um relógio. E tem que começar o seu trabalho às 6 horas toda manhã. Depois ela me mostrou um balde e um esfregão. Ao trabalho. A mansão contava com 12 cômodos, mais um sótão, em que havia malas de couro com as roupas do falecido Joseph Endicott. Aparentemente, aquele homem gostava de um bom tecido. Quando, vacilante de exaustão, com o vestido sujo e encharcado, desci mais uma vez, Susana Endicott tomava chá com suas amigas. Uma meia dúzia de mulheres parecidas com ela, pele cor de leite estragado, cabelos presos para trás e as pontas do chale amarradas na cintura. Elas me encararam com desânimo em seus olhos multicoloridos. De onde ela saiu? Susana Endicott falou em tom de solenidade satírica. É a companheira de John Indian. As mulheres fizeram a mesma exclamação. E uma delas protestou. Debaixo do seu teto. Eu acho, Susana Endicott, que você deu liberdade demais a esse rapaz. Não esqueça de que ele é um negro. Susana Endicott deu de ombros de maneira indulgente. Bem, eu prefiro que ele tenha o que precisa em casa, em vez de correr pelo país, ficando fraco de tanto verter sua semente. Ao menos ela é cristã? John Indian vai ensiná-la a rezar. E você vai casar esses dois? O que me deixava mais estupefada e revoltada não era tanto as palavras que diziam, mas a maneira como as diziam. Parecia que eu não estava lá, em pé, na entrada da sala. Falavam de mim e ao mesmo tempo me ignoravam. Elas me riscaram do mapa dos humanos. Eu era ausência, um invisível.
mais invisível que os invisíveis, pois eles ao menos detinham um poder que todos temiam. Tituba. Tituba não tinha mais que a realidade que aquelas mulheres queriam lhe conceder. Era atroz. Tituba se tornava feia, grosseira, inferior, porque assim tinham decidido. Eu saí para o jardim e fiquei ouvindo seus comentários que provavam, enquanto fingiam me ignorar, o quanto tinham me examinado de cima a baixo. Ela te deu uma olhada com sangue nos olhos, olhos de bruxa, Susana Endicott. Seja prudente. Eu voltei à minha cabana e, esgotada, me sentei na varanda. Dali a pouco ouvi um suspiro. Era minha mãe de novo. Dessa vez me virei para ela e disse com ferocidade: Será que você não conheceu o amor enquanto estava sobre esta terra? Ela balançou a cabeça. A mim, ele não degradou. Ao contrário, o amor de Yao me devolveu o respeito e a fé de mim mesma. Então ela se encolheu triste ao pé de um arbusto de rosas caienas. Permaneci imóvel. Eu não tinha gesto algum para fazer. Levantar, pegar minha trouxa, franzina, fechar a porta atrás de mim e tomar de volta o caminho do rio Ormonde. Ai de mim, não posso mais fazer isso. As pessoas escravizadas que desciam dos navios negreiros em grandes lotes e que toda essa boa sociedade de Bridgetown se juntava para observar e zombar em marcha, dos traços e da postura, eram bem mais livres que eu, porque elas não tinham escolhido as correntes, não tinham caminhado por sua própria vontade até o mar, suntuoso e despedaçado, para se entregar aos traficantes e oferecer suas costas para marcar. Era isso que eu tinha feito. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu balançava a cabeça freneticamente. John Indian, não posso repetir isso. Repete, meu amor. O que importa para um escravizado é sobreviver. Repete, minha rainha. Acha que por acaso eu acredito nessa história de Santíssima Trindade? Um só Deus em 3 pessoas distintas? Mas isso não tem importância. Basta fingir. Repete. Eu não consigo. Repete, meu amor. Minha potra de crina em folhagem. O que importa não é que sejamos só nós, só 2. Repete, meu amor. Minha potra de crina em folhagem. O que importa não é que sejamos só nós 2 nesta cama, como uma jangada nas corredeiras? Eu não sei. Eu não sei mais. Eu te garanto, meu amor, minha rainha, que isso é só o que conta. Então repete comigo. John Indian juntou minhas mãos com força e eu repeti com ele. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas essas palavras não significavam nada para mim. Não tinha nada a ver com o que mãe Ayá tinha me ensinado. Como não confiava a sério que John Indian, Susana Endicott se comprometera, de ela mesma, me fazer recitar lições de catecismo e me explicar as palavras do seu livro santo. Todas as tardes, às 4 horas, eu a encontrava de mãos cruzadas sobre um volume grosso de couro que ela não abria sem antes fazer o sinal da cruz e murmurar uma prece curta. Eu ficava em pé diante dela e me esforçava para encontrar as palavras, porque eu não sabia explicar o efeito que aquela mulher produzia em mim. Ela me paralisava e me apavorava. Sob seu olhar de água marinha, perdia meus meios. Eu era apenas o que ela queria que eu fosse, uma desengonçada com a pele de uma cor repugnante. Não importava o quanto eu chamasse ao resgate aqueles que me amavam, eles não me davam nenhuma ajuda. Quando eu ficava longe de Susana Endicott, eu me reprimia, eu me xingava e jurava a mim mesmo que resistiria no próximo encontro cara a cara. Até imaginava respostas insolentes e astutas que eu poderia oferecer vitoriosamente às suas perguntas.
Coitada de mim. Bastava estar diante dela para que toda a minha soberba me abandonasse. Naquele dia, abri a porta da cozinha, onde ela me esperava, para nossa lição, e de repente seu olhar me advertiu com tranquilidade de que ela tinha uma arma infalível, a qual não tardaria em usar. Porém, a lição começou como de costume. Mergulhei corajosamente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Ela não me interrompeu. Ela me deixou balbuciar, gaguejar, tropeçar as sílabas escorregadias do inglês. Quando terminei a minha lição, parei sem fôlego, como se tivesse subindo correndo uma coluna. Ela me disse: Você não é filha daquela Abena que matou um fazendeiro? Eu protestei. Ela não matou, senhora, só feriu. Susana Endicott tinha um sorriso que dizia que essa explicação não era nada importante para ela, e continuou. Você não foi criada por uma certa negra Nagô, uma bruxa que se chamava Man Yaya? Eu gaguejei. Bruxa? Bruxa? Ela cuidava, curava. Seu sorriso se aguçou e seus lábios finos e sem cor palpitaram. John Ingen sabe disso tudo? Eu consegui retorquir. O que há para esconder? Ela baixou os olhos até seu livro. Naquele momento, John Ingen entrou trazendo a lenha da cozinha. Ele me viu tão derrotada que compreendeu que alguma coisa de ruim estaria tomando forma. Ai de mim! Só depois de longas horas é que pude falar com ele. Ela sabe que eu sou. Seu corpo ficou rígido e glacial, como de um defunto de véspera. Ele murmurou. O que ela te disse? Contei tudo a ele, que suspirou, aflito. Não faz um ano, o governador do Tom queimou na praça de Bridgeton 2 escravas, acusadas de terem parte com Satanás, porque, para os brancos, ser bruxa é isso. Eu protestei. Satanás! Antes de pôr os pés aqui nesta casa, eu ignorava este nome. Ele zombou. Vai dizer isso no tribunal. Tribunal? O terror de Ingen era tamanho que pude escutar seu coração galopar pela garganta. Eu o intimei. Me explique isso. Você não conhece os brancos. Se eles chegam a acreditar que você é mesmo uma bruxa, vão montar uma fogueira e te colocar em cima dela. Naquela noite, pela primeira vez desde que vivíamos juntos, John Ingen não fez amor comigo. Eu me torci, queimando ao seu lado, buscando com a mão o objeto que havia me dado tantas delícias, mas ele me afastou, e a noite se estendeu. Ouvi um grande vento soprar, passando por cima da copa das palmeiras. Ouvi o mar se revoltar. Ouvi o latido dos cães treinados para farejar os negros vagabundos. Ouvi o canto dos galos, anunciadores do dia. Então, John Ingen se levantou e, sem pronunciar qualquer palavra, fechou dentro de suas roupas o corpo que ele recusou a mim. Eu me lavei em lágrimas. Quando entrei na cozinha para começar minhas tarefas matinais, Susana Endicott estava engajada numa longa conversa com Betsy Ingersoll, a mulher do pastor. Elas falavam de mim, eu sabia. A cabeça das duas chegou a se tocar sob a fumaça que subia das tigelas de mingau. John Ingen tinha razão. Um complô se tramava. No tribunal, a palavra de um escravizado ou mesmo de um negro livre não contava. Não importava o quanto gritássemos e clamássemos que eu ignorava quem era Satanás. Ninguém prestaria atenção. Foi então que tomei a decisão de me proteger, sem esperar mais.
Saí no grande calor das 3 da tarde, mas não sentia as mordidas do sol. Desci até o quintal de terra da casa de John Indien e me afundei em orações. Não havia lugar no mundo de Susana Endicott e eu. Uma de nós estava sobrando, e não era eu.